Aqui é o Gigante e eu tenho um recado rápido para você. Já estão abertas as inscrições do Firme na Meta System. Então, garanta já uma das poucas vagas do programa de emagrecimento passo a passo que deu resultado para centenas de alunos, que revela o meu método pessoal desenvolvido ao longo de vários e vários anos e que já me gerou vários cases de sucesso. Para garantir, clique no link que está em algum lugar desse vídeo e eu te vejo no programa. Um grande abraço. Boa noite, Manaus, Amazonas e Brasil, né? Porque já temos pessoas de outros estados aí assistindo a Semana do Emagrecimento Online, que começou no dia 2 e termina amanhã, né? E o objetivo, sempre eu tenho falado todos os dias, porque tem muita gente chegando, né? No primeiro dia da transmissão, eu falo que esse objetivo, a Semana do Emagrecimento tem o objetivo de levar conteúdos relevantes para o emagrecimento. Eu tenho como causa ajudar os amazonenses, aqueles que já tentaram de tudo para emagrecer e não estão conseguindo, né, com esses conteúdos. E que aplicados na semana seguinte, com certeza você já vai ter resultados, ok? E eu quero deixar aqui um recadinho para você. Aqui abaixo tem esse número de telefone do programa Firme na Meta. É um programa de emagrecimento, acompanhamento, entrega de resultados semanais. Tem muita gente perguntando como é que funciona esse programa aqui nas academias Whey Fitness. E eu já deixei o telefone aqui justamente para isso, porque é muita gente perguntando e eu não tenho como explicar um a um. Então eu preparei um vídeo, na realidade um roteiro de um vídeo, ainda vou gravar esse vídeo explicativo para você ter todas as informações possíveis desse programa que é feito aqui nas academias Whey Fitness, ok? E esse canal é justamente para isso, para levar conhecimento para você. E hoje eu trago uma pessoa muito especial, uma amiga e parceira nossa, tá? Eu vou pegar o currículo dela aqui. Ela é graduada em nutrição, tá? E pós-graduada em prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional clínica e esportiva. Pós-graduada em nutrição funcional e esportiva. Então nós estamos aqui com uma autoridade nesse assunto que realmente é a dúvida de muita gente. Eu acredito que de todos os conteúdos que eu tenho postado aqui, o que mais realmente chama atenção é a alimentação. O que comer, o que não comer, né? O que comer antes do treino, pós-treino. E hoje nós viemos com o tema mitos e verdades sobre alimentação saudável. Então eu quero chamar para estar comigo agora e conversar, bater um papo na realidade, e ela entregar esse conteúdo maravilhoso. Eu chamo aqui Ana Margarida. E aí, Aninha, tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu sempre comento, né, que é sempre um prazer estar contigo, Evandro, e estar falando para o público, né, que nos assiste sobre sobre a alimentação saudável, sobre as dúvidas que as pessoas têm no dia a dia. Isso. E eu quero perguntar para você o seguinte, rapaz, como é que tu tá nessa maratona? Tá ouvindo? Me convidou novamente. Tá cortando a ligação, a internet da Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, tô te ouvindo. É a internet, tá um pouco, né? Mas vamos ver se dá pra gente continuar. Então, eu queria saber um pouco como é que tá essa tua jornada esse translado aí de Manaus, né? Pra Sim, Joinville, né? Como é que tu tá Manaus é conseguindo Santa aí fazer? Catarina, Joinville. Isso. Como é que tá essa maratona? Como é que você atende o povo de Joinville e Manaus nesse período de 30 dias aí? Sim, na verdade eu divido a minha agenda.
Eu atendo aqui em Manaus normalmente 15 dias no mês, né? Fecho mais ou menos uns 15 dias e eu fico lá em Joinville uns 15 dias também. Então, nesses 15 dias, eu monto a minha agenda. Né? Tem a Clínica Caroline Frota, que me apoia nessa questão da minha agenda, trabalha em cima da minha agenda, e tem duas clínicas também que eu atendo em Santa Catarina e Joinville, que eu Legal. atendo na Clínica Reabilitar aqui em Pirabeiraba, que é próxima a Joinville, e eu atendo também no centro de Joinville, que é a Clínica Firenza. Então, eu faço esses atendimentos em Manaus e em Joinville também. Legal, Mas, legal. assim, é uma correria, né? Sim. E me conta aí, na faculdade você pesava 70 quilos? E como é que Sim. você conseguiu baixar esse peso todo aí? Porque você tá bem magrinha, né? O que aconteceu? Na verdade, eu não estava satisfeita com o meu corpo, né? Então, e outra, as pessoas achavam que eu tinha muito mais idade, né, do que eu tinha, eu aparentava ter muito mais, isso me incomodava. Então, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período não, no primeiro período que você pega matérias mais básicas, né? Mas depois que eu fui aprendendo mais sobre a nutrição, sobre a alimentação, o que eu aprendia na faculdade, eu comecei a testar em mim. Então, eu mudei os meus hábitos e, junto, eu entrei na academia. Então, eu mudei totalmente os meus hábitos, incluí uma atividade física no meu dia a dia. Então, eu comecei, todos os dias eu ia à academia, no caso, 5 dias da semana, às vezes eu ia no sábado também, quando eu tinha a possibilidade, e mudei minha alimentação, mas assim, eu não tinha, claro, noção ainda de cálculo de dieta, como eu tenho agora, mas eu tinha noção, o que eu tinha aprendido sobre alimentos saudáveis, sobre uma alimentação saudável. Então, eu inseri isso no meu dia a dia. Então, nesses 30 dias, eu reduzi 10 quilos. Foi muito rápido. Foi Muito muito bom. rápido. Assim, somente alimentação e atividade física, mas eu não tomei medicamento. E as pessoas perguntavam, Evandro, assim, se eu estava doente, que normalmente as pessoas têm aquele tipo de pessoas que pensam o pior, né? Ah, deve ter adoecido. Não, Com eu certeza. emagreci mesmo com atividade física e alimentação. Então, só que eu não satisfeita porque eu emagreci muito, então eu fiquei sem forma. Eu não fiquei como eu queria. Então eu comecei a trabalhar o ganho de massa muscular no período. Então, na época, eu tinha 19 quilos de músculo somente. Então, eu comecei a trabalhar esse processo de ganho de massa muscular com a musculação. E, claro, uma alimentação regrada, com pré-treino, pós-treino. Então, nesse período todo, eu adquiri 6 quilos de músculo. Imagina? Legal. Então, meu corpo hoje em dia é outro, né? Então, eu tenho muito mais qualidade de vida, eu tenho muito mais disposição, então eu me sinto muito melhor do que antes, sou muito mais feliz agora, com Legal, certeza. legal. E E eu gosto de incentivar as pessoas também, porque eu passei por isso, né? Eu passei por essa situação, né? deixa eu mostrar aqui a Então eu foto me para vejo eles muitas aqui. vezes, sim. Olha aqui, tô mostrando aqui a De foto. muita gente, quando eu postei essa foto, eu postei só no story do meu Instagram. Então, várias pessoas do Brasil todo me perguntaram. Aí eu Legal. contei toda a história e me incentivaram também. E eu ajudei a incentivar outras pessoas também. Isso que é legal. Que Isso que é bom. o mais legal de tudo, né? Que legal. Antes Sim. de a gente entrar no tema, eu só pedir para Lidiane Moura, entra é, na página da Way, só para ver se já tem perguntas aí que eu não estou conseguindo entrar no meu celular. Então, se tiver alguém que já queira fazer alguma pergunta sobre alguma coisa relacionada à alimentação, enquanto a gente vai entrar no tema aqui, fiquem à vontade, vamos interagir. Hoje nós vamos ser bem objetivos, tá? E entregar o conteúdo de forma bem assertiva para você. Então, Ana, vamos lá, né? Mitos e verdades sobre alimentação saudável. Às vezes, nós chegamos no supermercado, na feira e olhamos aquelas propagandas, pegamos determinadas frutas
enchemos o carrinho e achamos que estamos comendo a melhor comida saudável, né? E isso pode engordar também, né, Ana? Sim, com certeza. Eu pensei nesse tema porque é um tema que a maioria das pessoas tem dúvida. A questão da fruta que você falou. Se a pessoa encher o carrinho de fruta, colocar um monte de fruta, fruta com alto índice glicêmico, fruta com muito açúcar, vai aumentar a quantidade de calorias da alimentação dela. Então, ela pode, sim, adquirir peso, engordar e aumentar o percentual de gordura, né? Falando em relação às frutas ainda, suco de frutas, por exemplo, tem pessoas que pensam que trocar realmente o suco por água, vou tomar suco, então vou estar me nutrindo, vou estar consumindo algum nutriente. Aquele suco pode estar te prejudicando. Uma que você bate a fruta no liquidificador, o que fica ali é a frutose, é o açúcar da fruta. O que é nutritivo você come e você joga fora, que são as fibras. Então, o ideal é você consumir mais água e uma vez ou outra, sim, consumir um suco. O suco em excesso é prejudicial. Então, aumenta calorias e aumenta também o açúcar no sangue, tá? E uma questão importante também, que as pessoas têm a dúvida, é de trocar o pão francês, o pão branco, pelo pão integral, imaginando que o pão integral pode ser menos calórico. Gente, a caloria basicamente é a mesma. O que acontece? Um pão integral ele é muito mais nutritivo que um pão francês, porque o pão integral você tem fibras, você tem nutrientes, então tem um carboidrato bom, que ajuda a reduzir o índice glicêmico. Nesse caso, ok, essa substituição, mas a questão de caloria é a mesma quantidade de caloria, tá? E a questão do ovo também é muito importante, que as pessoas têm dúvida ainda do ovo. Que o ovo pode aumentar meu colesterol, o ovo pode aumentar meu percentual de gordura. Gente, o ovo é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, é uma proteína onde você aproveita tudo, até a fonte de gordura do ovo, ela é saudável para a gente. Uma pessoa saudável pode consumir até 8 ovos por dia, depende muito da atividade física, depende muito do dia a dia de cada pessoa, se você malha, se você faz uma atividade onde você vai gastar mais calorias, se você quer ganhar massa muscular, aí tudo bem. Então, uma pessoa saudável que não faz atividade física, de 4 a 5 ovos por dia. Não te preocupa que não vai aumentar teu colesterol, não vai aumentar teu glicerídeo, você pode consumir tranquilamente. Só que você deve consumir ele cozido, ou fazer tipo ovo pochê, que você pode fritar na água, né, que você vai aproveitar todos os nutrientes ali, e também fritar com óleo de coco. E eu indico também fritar na própria banha de porco, que é uma fonte também de gordura saudável, que não é uma gordura que é prejudicial. Então, nesse caso, tudo bem. Muita ainda tem essa dúvida, né, Evandro, sobre o ovo principalmente, porque antigamente os nossos avós, os nossos pais, eles diziam, né, você não pode comer muito ovo porque vai aumentar o colesterol, então você está com colesterol elevado, tem que evitar o ovo. Não, você pode consumir um ovo, mas pelo menos 3 por dia. Eu passei a minha vida como fisiculturista não utilizando a gema do ovo, eu comia só a clara, né? E depois, Sim, com as pesquisas recentes, eu mudei isso isso desmistificou, rápido, né? rápido, muito rápido. É Sim, só você calcular, né, a quantidade de proteína e gorduras que tem dentro de um ovo e você adequa isso à sua quantidade calórica diária, sendo para ganho de massa muscular ou de perda, né, doutora? exatamente. Independente do objetivo de cada um, claro, com certeza. Eu pensei que nós podemos falar, mas uma das coisas que eu achei interessante também nós falarmos, que as pessoas têm dúvida, é sobre comer de 3 em 3 horas. Claro que hoje em dia existem vários protocolos, inclusive o jejum intermitente, por exemplo, que é algo que realmente fez um sucesso agora, muita gente está fazendo, tem pesquisas que comprovam que realmente dá resultado, mas, gente, depende muito de cada pessoa.
depende muito de cada organismo, de cada metabolismo, de cada dia a dia, tá? Mas comer de 3 em 3 horas realmente tem comprovação científica. A redução de peso ajuda sim, porque quando você consome um alimento, acelera o teu metabolismo, ou seja, você consumiu aquele alimento, você está gastando caloria. Então, claro que você vai reduzir peso. Que você consumiu aquele alimento agora, por exemplo, você vai ficar saciado, você vai comer daqui a 3 horas. Então, você não vai comer em excesso, porque você vai ter feito aquele lanche. E que o teu metabolismo... Quando você consome, Evandro, tudo, as nossas moléculas, as nossas células, elas passam a trabalhar, os nossos órgãos, né, para poder metabolizar o nosso intestino, o nosso estômago, para poder metabolizar tudo. Se ele está trabalhando, ele está gastando calorias. Então, realmente, tem comprovação e você pode comer de 3 em 3 horas que realmente vai te ajudar. Verdade. Eu fiz esse teste comigo, fiz o jejum intermitente por vários meses e funcionou um determinado período para mim. Depois eu percebi que quando eu ficava muito tempo sem comer, que eu fazia alimentação, eu via que não tinha mais tanta efetividade. Então eu voltei já a fazer as refeições entre 3 horas e 4 horas. Isso me deixou muito mais forte, com muito mais energia, mas por um período funcionou. Então, depende muito, né, doutora, do período que você, como é que você está para aplicar depende. a técnica. Isso, exatamente. Depende muito do teu organismo, do teu tipo de atividade física, do teu metabolismo também. Tem pessoas que têm um metabolismo extremamente lento. Se ela ficar muito tempo sem se alimentar, se ela fizer um jejum, ela vai estagnar. O organismo dela, ele vai trabalhar com reservas. Então, ela vai fazer a última refeição às 8 horas da noite. O que ela consumiu ali às 8 horas da noite não vai metabolizar logo, ou seja, ela pode engordar. Então, se ela for consumir o primeiro alimento no outro dia, ele vai trabalhar com reserva, ele vai imaginar, não sei que horas ela vai comer de novo, eu vou armazenar porque eu preciso, né? Então, depende muito de cada organismo, tudo é questão de você ter um acompanhamento realmente, você, de um profissional, você tem que procurar um profissional para te acompanhar, para indicar qual o melhor tipo de tratamento, qual o melhor tipo de Ana, dieta, enfim, de reeducação alimentar. E os sanduíches naturais vendidos em lanchonetes de faculdade, né, e até mesmo de academias, nós temos aí os sanduíches naturais, mas essas calorias dos sanduíches, será que essas maioneses light, as manteigas, será que são realmente de boa procedência? Se é viável, será né, ser realmente utilizar, saudável, né? são saudáveis? Né? Sim. Essa é a dúvida de muita gente, pois não, estou comendo sanduíche natural, mas e aí, a maionese? Ela é realmente a maionese light? E se é que a light ajuda realmente? Né? Então você vai aí numa lanchonete de faculdade, a gente, claro que a gente entende que a procedência é boa, mas a maionese realmente light, funciona mesmo esses lights aí da vida? O sanduíche natural, normalmente é o pão integral, que é o carboidrato. Normalmente vai um peito de peru, que tem bastante sódio, né? Um queijo, normalmente, o que eu observo, a maioria é mussarela ou prato, às vezes é um queijo branco, leva alguma salada, uma alface ou tomate e a maionese. A maionese, a base dela, da receita da maionese, dos ingredientes, é ovo e óleo. Ou seja, essa combinação é fonte de gordura, porque a maior composição desse ingrediente é o óleo. Então, não é um alimento saudável, né? Então, e
a maionese light, por exemplo. Eu quero falar também sobre o alimento light nesse momento, para as pessoas também entenderem. Um alimento light quer dizer, por exemplo, uma maionese light. O fabricante, ele reduziu, por exemplo, a gordura. Ele reduziu 25% a gordura da maionese. Mas, para ele melhorar o sabor daquele produto, para ele poder vender aquele produto com 25% menos gordura, ele vai adicionar açúcares, ele vai adicionar algum aditivo químico para dar sabor. Porque se ele colocar no mercado uma maionese com menos 25% de gordura, sem sabor, ele não vai vender aquele produto, né? Então, na verdade, o ideal é você consumir um alimento normal, tradicional, mas em pouca quantidade, uma vez ou outra. Agora, na questão de diet, por exemplo, as pessoas que são diabéticas, um chocolate diet, um produto, um refrigerante zero, por exemplo, nesse caso sim, porque substituir o açúcar por algum tipo de adoçante. Nesse caso, tudo bem. Mas a questão de alimentos light, o ideal é você consumir um tradicional mesmo e reduzir a quantidade. Entendi. Então, o sanduíche integral realmente, o sanduíche natural não é saudável. Não, não é. Não é. Legal. E o ideal é você comprar os ingredientes e fazer em casa. Uhum. Eu tinha até comentado, acredito que eu comentei com a Ana Durão, que é coach de emagrecimento, sobre isso, né? Chega o horário de 3 da tarde, 4 da tarde, é o momento que as empresas, né? Os funcionários das empresas fazem aquela cotinha, aí compra ali o refrigerante, a Coca-Cola, compra um bolo, compra salgadinhos. pão, salgadinhos, e aquilo Sim. ali é bem calórico, né? Qual a dica que você dá para essas Sim. pessoas levarem isso, levarem para o trabalho? Quais são os alimentos assim, fáceis, rápidos e que seriam bem nutritivos para eles trocarem, né, essas refeições aí muito calóricas por esses mais saudáveis? Sim. O ideal seria realmente trocar por alimentos mais nutritivos, claro, mas às vezes na correria do dia a dia, por exemplo, a gente não consegue ter acesso a um alimento mais saudável, da questão de hábito, né? Mas nesse caso, eu tô aqui no meu escritório, eu vou ali, vou comprar alguma coisa mais saudável. Por exemplo, se você for comprar um salgado, prioriza um salgado assado, porque o salgado já tem bastante carboidrato. Aí você vai e escolhe um frito, ele é muito mais calórico, tá? Se for comprar um pão francês, um pão branco, troca pelo pão integral, substitui esse carboidrato por um alimento integral que vai te dar fibras e outros nutrientes, tá? Legal. Quiser substituir uma fruta também, maçã que é prático, banana. Então, são frutas que dá para incluir, que é mais fácil a gente conseguir, né? Incluir nesse lanche. Um pão de queijo também. O pão de queijo que ele é polvilho e queijo, né? Que é proteína também. Então, dá para a gente tentar substituir. Assim, gente, estou falando da questão de alimentação saudável, tá? Mas não de pessoas que querem emagrecer. É tentar trocar esses alimentos extremamente calóricos, carboidratos e gorduras, por versões mais... É o primeiro passo, né, doutora? É começar a se conscientizar. Sim. E retirando aos poucos, né? Eu costumo dizer o seguinte, exatamente, que não é para se agredir, porque se você retira toda a sua alimentação, mesmo que ela seja calórica demais e tudo, e como é que você vai ter forças para treinar? Então, é uma adaptação, né? Não só na alimentação, né? Vai Sim. se ajustando isso, por isso que tem o profissional de saúde, o nutricionista, para organizar esse plano alimentar, e para isso tem o profissional de educação física para preparar o treino e isso ficar em equilíbrio, né? E agora também comigo aqui, sim, na Whey, como coach de emagrecimento, para a gente trabalhar essa mentalidade e ajudar as pessoas a serem mais conscientes, ter um emagrecimento consciente. Sim. Né? Sim, então, com certeza. Sempre numa progressão. Você começa, claro, eu como
4 pães. Vamos tirar aí 2. Vamos colocar Reduz a alguns quantidade. isso, e vamos colocar uns nutrientes dentro, né, doutora? Um ovo, um Isso, uma presunto. proteína, ovo. Sim, sim. Isso. Agregar nutrientes, agregar valor àquele alimento. Porque Isso. imagina, um pão por si só, um pão com manteiga, basicamente ali é carboidrato e gordura, né? Então, basicamente, ele só vai armazenar aquele alimento, ele só vai engordar. Engordar, aumentar a gordura abdominal, a barriguinha, né? Agora vamos lá para as dicas matadoras mesmo, para antes do treino. Vamos começar com antes do treino. O que você recomenda para as pessoas que querem perder a barriguinha, que querem já chegar no Natal aí com aquela roupa branca, maravilhosa, né? Sim, maravilhoso, aquele vestidinho, aquele tubinho, né? E virar o ano aí Maravilhoso. com novas metas e novos desafios. O que você propõe aí para Isso. antes do treino? Sim. Antes do treino, o treino de musculação, por exemplo, o ideal é você consumir uma fonte de proteína, que seria ovo, um atum, um queijo, e um carboidrato. Carboidrato de médio a médio ao alto índice, não, porque uma que você tem que ter energia para poder metabolizar aos poucos aquele carboidrato. E nem Então, o pensar ideal gordura, né, seria doutora? uma. Nem pensar Não, gordura nesse não. momento. Senão os Não, hormônios, nem a pensar. testosterona não vai ser liberada, nem É, o GH. isso, aí vai catabolizar mesmo, vai catabolizar músculo, vai perder massa muscular. Olha aí. Então, a fonte de carboidrato seria a batata doce, a macaxeira, uma tapioca. Então, somar esses dois ingredientes principais, dois nutrientes principais, que é carboidrato e a proteína. E pessoas que querem fazer uma atividade aeróbica, onde você vai gastar mais calorias, vai acelerar mais o teu metabolismo. Tem que ser algo que te dê energia o suficiente. O ideal seria mais os carboidratos. Um pão integral, a batata doce, a macaxeira, como eu falei, o cará que nós temos aqui, o cará roxo, pupunha também, que é bastante Até nutritiva, a fonte de pupunha também? carboidrato e Olha aí. nutrientes. Sim, sim, e a fonte de vitamina E também, que faz bem para a visão, tem bastante fibra, auxilia no funcionamento intestinal. Então, esses alimentos dá para você inserir na tua alimentação, e são alimentos que nós temos aqui na nossa região. Você tem acesso no mercado, em qualquer lugar. Então, dá para inserir na tua alimentação, na tua dieta, no teu dia a dia. Vamos lá. E pós-treino? Olha, tem gente que sai da academia, sai do treino. Teve um aluno meu na época de personal que ele chegou e falou o seguinte: Evandro, eu acabei de tomar um açaí com banana, meu amigo. É correto, doutora? Um açaí com banana pós-treino? Sim. Se no caso ganho de massa muscular e Era ele ganho já de massa tem muscular, ele era bem magrinho, ganho de massa. nesse caso, sim, ele pode consumir. Mas aí, no caso, ele teria que consumir uma fonte de proteína também. Porque durante o processo de musculação, as fibras musculares elas sofrem uma perda, né? Se você não repor glicogênio nesse músculo e fonte de proteína também, o nosso músculo ele cataboliza massa muscular. Ok, ele acertou na questão do açaí com a banana. A banana que tem alto índice glicêmico, então ela repõe rapidamente esse glicogênio perdido, né? E o ideal seria ele consumir uma fonte de proteína, um ovo, frango, uma carne vermelha magra, um patinho ou filé, então, ou atum. Seria um pós-treino bem interessante para o ganho de massa muscular, que no caso era o objetivo dele, né? Sim, ótimo. E para as moças que querem reduzir a gordurinha pós-treino, eu tenho visto Opa. algumas pessoas comendo logo após sanduíche, já vi comendo salada de fruta com leite moça e creme de leite,
né? Batata doce. Então, realmente, esse canal aqui vem para ajudar, porque eu me incomodo, sabe? Ainda mais se for meus alunos, aí é que eu me incomodo mesmo. Mas eu acredito que não está certo, né, doutora? Muito carboidrato pós-treino. Não, tem que balancear carboidrato e proteína, mesmo você com o objetivo de perda de peso. Para você perder peso, o ideal seria também fazer a musculação, porque você trabalha a tua musculatura, é muito você reduzir percentual de gordura se você tem uma quantidade de músculo maior. Então, o teu metabolismo ele acelera muito mais. Aquela queima de gordura é muito mais acentuada do que você somente fazer um aeróbico, né? Confirma comigo, Evandro, Sim, com essa certeza. questão? Vanusa? Isso. Oi, Vanusa, boa noite, tudo bem? Gente, obrigada pelo carinho de todo mundo. Obrigada Show de mesmo. bola. Vanusa, a questão da fruta, o ideal é você consumir por dia de 3 a 4 porções de fruta, tá? Variar ali entre café da manhã, os lanches, lanche da manhã, lanche da tarde ou uma ceia, tá? E variar essas frutas. Por exemplo, consumir maçã, laranja, mamão, morango, por exemplo, variar esses nutrientes, porque cada fruta possui vitaminas e minerais diferenciados. Umas possuem mais fibras, e variar essas frutas. Por exemplo, consumir maçã, laranja, mamão, morango, por exemplo, variar esses nutrientes, porque cada fruta possui vitaminas e minerais diferenciados. Umas possuem mais fibras, outras Ana, tá e cortando variar teu. essas frutas. Por exemplo, consumir maçã, laranja, mamão, morango, por exemplo, variar esses nutrientes, porque cada fruta possui vitaminas e minerais diferenciados. Ó, tem várias opções aqui na nossa região. Tem a tapioca, que é uma fonte de carboidrato muito boa, excelente, não é um carboidrato complexo, não é um carboidrato simples como o pão, que o pão, você consome o pão, ele vira açúcar no nosso organismo. Tem batata doce, tem a macaxeira, tem o cara roxo, que é maravilhoso, que é super nutritivo. Além de ser um carboidrato complexo, tem fonte de vitamina B, vitamina C, vitaminas do complexo B, então é um carboidrato bastante nutritivo. A pupunha que eu citei também a gente pode incluir como fonte de carboidrato no café da manhã. O tucumã também, que é maravilhoso, que é uma fonte de gordura boa, tem bastante fibra também, então dá para substituir, a gente tem várias opções aqui. A banana pacovan também, que é maravilhosa, que é muito nutritiva, você pode fazer ela grelhada, cozida, assada, então tem uma infinidade de formas também que você pode preparar. Então, há como você mudar, trocar o pãozinho por outros alimentos nutritivos que vão te trazer um valor nutricional e vão te nutrir, né? Então, essas dicas acho que são importantes aí para todo mundo. Não só para quem quer emagrecer, mas para quem quer ter qualidade de vida, para ganho de massa muscular, enfim, são carboidratos excelentes. Pessoal, antes de a gente finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem, que eu vou perguntar da Ana é o seguinte: qual o alimento que tem que se fazer antes de dormir? Porque quando você chega em casa depois de um dia de trabalho e de um dia de malhação, e aí você senta ali no sofá, hein, Ana, o que acontece? O pessoal fica louco para comer. Lá em casa o Vitor quer É, ficar sabotando a gente, meu filho, fazendo várias comidas, mas ele tá mais consciente agora fazendo proteína pra gente comer, Ana. Conta aí um pouco pra olha que gente. E a galera legal. aqui que tá assistindo, eu quero agradecer. O pessoal que ficou, deu problema na internet, mas a gente voltou e ficaram aqui. Caramba, obrigado aí pela audiência. Compartilha aí essa live. Eu vou
agradecer muito. Nós precisamos atingir o máximo de amazonenses possíveis que estão precisando de emagrecer, não estão conseguindo. Tá aqui dicas da nossa nutricionista. Então, Ana, o que comer antes de dormir, quando chega em casa, para não estar comendo um monte de carboidrato, um monte de calorias que realmente vão atrapalhar o emagrecimento e até prejudicar a produção de GH, né? Comer muito doce à noite, muito Sim, com carboidrato. certeza, hormônio do crescimento. Isso. Conta um pouquinho aí pra gente Sim. encerrar aí a nossa O que live. acontece? Normalmente, quando a partir depois das 18 horas, baixa a serotonina no nosso organismo, que é o hormônio do bem-estar. Causa, às vezes, uma ansiedade, uma vontade de comer doce. E, por exemplo, a ceia seria uma última refeição, por exemplo, a tua última refeição do teu dia. Aquela hora que você está em casa, tranquilo, já fez até o jantar, está ali no sofá, ou então assistindo TV. Enfim, o ideal seria você consumir fontes de alimentos proteicos com baixo índice de carboidrato. Consumir um copo de leite com aveia, um ovo cozido, por exemplo, um mingau de aveia também, ou um chá também, um chá calmante, camomila, erva doce, erva cidreira, frutas com baixo índice glicêmico, com baixo açúcar. Seria interessante um abacaxi, um morango também, você pode incluir maçã também. Então, são alimentos que você vai consumir, a digestão não vai demorar, porque são alimentos de fácil digestão, então você vai ter um sono tranquilo e também não vai sabotar a tua alimentação, você não vai consumir algo calórico que vai aumentar o teu percentual de gordura e que vai te engordar. Então, são alimentos que você pode incluir também. Ou então um suco de frutas que tenha baixo índice de açúcares também, pode ser um suco de limão, um suco de morango, de maracujá, no caso, todas essas frutas, né, incluir esse suco sem açúcar, ou algum tipo de antinatural, que poderia ser um xilitol ou stevia, que não vão te prejudicar também. E é isso, gente. Gente, eu agradeço a todo mundo. Eu peço desculpas novamente pela minha internet. Mas quero agradecer a todo mundo que está acompanhando até agora. Sim, da net. Inclusive, eu ia fazer esse vídeo lá do consultório, né? Mas a internet passou, o dia todo não estava funcionando. Então, eu preferi vir para casa para fazer daqui, porque a internet daqui normalmente é boa, mas acho que foi a chuva também. Mas, enfim, o que importa é que nós conseguimos, missão cumprida, né? Missão cumprida. E eu quero agradecer a todo mundo também. Legal, legal. Ana, muito obrigado mais uma vez. E obrigada também. Com certeza a gente vai estar conversando muito mais aí, pelo menos uma vez na semana. Eu vou estar aqui convidando outras pessoas e te convido também para você estar aí contribuindo com mais dúvidas dessa galera amazonense que quer emagrecer e não está conseguindo. Não sei o que está acontecendo, que essas outras academias não estão ajudando a emagrecer os seus alunos. Então nós estamos aqui com essa missão de ajudar. Beleza, Ana? Então eu vou te passar, tirar você de cena aqui. Um grande abraço e a gente se vê no nosso programa daqui a pouco. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia da Semana do Emagrecimento Online. E amanhã nós vamos ter a Tatiane Orloff para estar conosco falando sobre os sabotadores mentais. Como é que eles agem, como é que eles começam a agir e aí você começa também a sabotar no seu emagrecimento. Então, não esqueça, amanhã no mesmo horário, aqui no canal da Way Fitness, no Facebook da Way Fitness. Ok? Um grande abraço do seu amigo Evandro Gigante. Até. Abraço.